Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nesse vídeo nós iremos continuar vendo a edição especial do Overlord que traz a criação da guilda Aisurgon e a conquista da Grande Tumba de Nazarick, que concedeu à guilda Aisurgon uma das folhas de Yggdrasil, o domínio da base de guilda mais importante do mundo de Helheim e uma das 9 bases de guildas mais importantes do jogo Yggdrasil. Mas antes, eu pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e darem aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Só que não, o rosto de Peroroncino não mudou. Uma deficiência lamentável. O avatar de uma pessoa não podia alterar as expressões para corresponder à voz. Ainda assim, sua voz era perfeitamente límpida, e assim era distinguível felicidade em suas palavras. É um efeito de personagem, um item de cache da loja. Momonga sentiu como se tivesse perdido o chão. Ele deveria ter exibido um emoticon, mas não estava com disposição para isso. Em vez disso, ele se aproximou de Peroroncino. E essa não. Por quê? Peroroncino-san, como pôde me trair assim? Como pôde trair nossa amizade ardente? Prometemos jogar sem usar dinheiro, esqueceu? De fato. Embora soubessem que alguém poderia usar a modalidade Pay-to-Win com itens de cash, eles haviam formado a aliança sem itens de cash. Suas almas brilharam com a ideia de compensar fraqueza com habilidade. Mais precisamente, Peroroncino e Hubert foram os que tiveram essa ideia primeiro. Ser o primeiro a traí-los foi absolutamente imperdoável. Momonga-san, me desculpe. Peroroncino juntou as palmas das mãos em desculpas, mas suas palavras não tinham arrependimento. Quer incluir todos os efeitos possíveis nisso, pelo menos pensa antes. A sua armadura não ficou mais fraca agora? Em Yggdrasil, os jogadores podiam projetar seus equipamentos como quisessem, assim como seus poderes. No entanto, as habilidades não podiam ser empilhadas a esmo. A capacidade de um item para dados era determinada pela construção do item e pelo material. Em contraste, os efeitos especiais ocupavam uma quantidade menor de capacidade de dados. Portanto, não era incomum que os imbuíssem em um item apenas para ocupar a capacidade restante. Mas Peroroncino era um jogador de alto poder de fogo, e pessoas desse tipo buscavam poder a qualquer custo. Eles eram do tipo que eram obcecados por habilidades e builds de personagens. Assim, dedicar até mesmo um pouco de capacidade de dados a meros efeitos especiais era um desperdício. Bem, eu sei disso. Momonga sentiu mudando um pouco o tom de voz. De todo modo, ele soava sério sobre suas acusações. Peroroncino-san, você sempre preferiu as builds perfeitas. Ainda prefiro. Cara, eu não colocaria dados inúteis no meu conjunto. Peroroncino estava tentando construir o combo de itens, Sunfall, que precisava de uma seleção rigorosa de muitos cristais de dados, bem como armaduras e armas para instalá-los. Ainda assim, já havia algum retorno para seu árduo trabalho. Ele tinha conseguido recriar a aparência de um dos itens. E foi isso que aconteceu. Aí não tive escolha senão instalar o efeito no meu avatar com um item de cache. Você mais do que ninguém deveria saber, né? Também não gosto de usar esses itens. Se fosse algo simples de fazer na armadura, eu não precisaria fazer tudo isso. Não deu pra evitar. Cara, tô com tanta inveja do efeito de explosão do Touch-san, ele tem até um efeito em modo espera. Queria ter aquilo também. Ah, aquilo. Sim, é realmente bem chamativo. A pessoa em questão era o líder de seu clã, assim como a pessoa a quem Momonga estava em dívida. Ele estava apaixonado por heróis que podiam se transformar, e se o tópico surgisse, ele ficaria mais do que feliz em começar a discutir sobre os heróis mascarados, que foram uma febre em programas de TV há mais de 150 anos atrás. Assim, pode-se dizer que era seu estilo. Um de seus efeitos especiais foi programado para disparar automaticamente uma explosão sem sentido atrás dele quando fazia uma certa pose. O outro efeito era: veja bem, a explosão é uma coisa, mas aquelas palavras. A primeira vez que as vi, sendo honesto aqui, não tinha ideia de como reagir. Quero dizer, elas são um tanto sério? Eu meio que gosto delas, a justiça chegou. As palavras apareceriam atrás dele, quando ele fizesse a pose apropriada. E, jura? Peroroncino-san, você é incrível. Você é realmente incrível, incrível? Bem, acho que entre nós, só você gosta desse tipo de coisa. Ah, é verdade, minha irmã mais velha também não gosta muito. Calma aí, isso significa que sou eu que tenho um gosto estranho? Se eu concordar com você, isso se refletirá sobre os gostos do Touch-san? Então reservarei minha opinião. Mas se reservar não é o mesmo que concordar comigo? Embora suas expressões não tivessem mudado, o clima no ar havia se tornado muito solene. Bem, não que antes realmente estivesse sombrio. Ou melhor, parecia mais que eles estavam brincando. Momonga riu. Por alguma razão, falar sobre essas coisas sem importância o deixava muito feliz. Ele sentia que poderia continuar conversando assim para sempre, mas isso limitaria apenas a um amigo, e ele queria ver seus outros amigos também. Momonga apontou para o túnel. A gente não deveria perder tempo aqui. Melhor ir para o ponto de encontro, sim, vamos nessa. Os dois caminharam para frente com passos iguais.
O túnel era feito do mesmo material inorgânico de antes, poderia ser facilmente confundido com uma prisão, e se estendia para frente. Embora houvesse portas em ambos os lados, os dois ignoraram-nas e seguiram em frente. Pode-se dizer que as portas ao lado de seu destino eram pouco mais que decorações, e não podiam abri-las, mesmo que realmente quisessem. Mas e aí? O que vamos fazer hoje? Não estava escrito no e-mail, mas acho que vamos ajudar alguns membros a subirem de nível. Quero dizer, os novos membros têm nível baixo. Bem, eles ainda podem lutar se quiserem, mesmo com uma diferença de 2 ou 3 níveis. Bem, seria bom juntar os tesouros ao longo do caminho em Yggdrasil. Os monstros derrotados tendiam a deixar dinheiro como drop, era corriqueiro. Isso porque havia muitas profissões relacionadas a artesãos no jogo. A maioria deles fazia pergaminhos, varinhas e bastões, que eram frequentemente usados por Magic Casters, os quais eles poderiam usar também. Se menos dinheiro fosse deixado pelos monstros, a produção de itens mágicos se tornaria muito difícil, e as profissões que usavam magia teriam que pensar 2 vezes antes de ir em aventuras com combates intensos. Isso era contra a filosofia de design de ter jogadores explorando o mundo. Portanto, o jogo era muito mais generoso do que seus contemporâneos em relação a recompensas. Em qual sentido? Cristais de dados? Ou dinheiro? Dinheiro, é claro. Se bem que há uns cristais de dados que eu quero. Os dois caminharam lado a lado. Ambos estavam em plena marcha, alinhados lado a lado, então precisavam de muito espaço. Entretanto, as dimensões deste túnel foram projetadas para serem variáveis, o caminho mudaria automaticamente para coincidir com seus tamanhos de corpo. Foi por isso que eles puderam andar por este caminho. Os cristais de dados que tá procurando são para a arma da sua build dos sonhos, né? Uma build dos sonhos. Criar um segundo personagem é proibido no MMORPG Yggdrasil. Como resultado, para aproveitar ao máximo seu avatar, o jogador precisava desenvolver seu personagem através de tentativa e erro. O objetivo da maioria dos jogadores era poder, ou desenvolver plenamente as habilidades de uma profissão que não fosse de combate, como cozinhar ou alquimia ou algo parecido. Mas entre eles estavam pessoas que procederam de certo modo em direção às suas builds dos sonhos. Este foi o título dado àquelas pessoas que orgulhosamente declararam seu viés romântico, que evitavam a busca do poder e procuravam representar os papéis. Por exemplo, se desejassem fazer um bárbaro que cantasse em batalha, eles não ganhariam níveis nas profissões de vanguarda que se adequavam aos bárbaros. Mas em vez disso se subiriam de níveis em profissões como sacerdote do dragão ou bardo, o que era considerado um desperdício. A propósito, a maioria das pessoas desdenhavam de quem desejava as builds dos sonhos. Em Yggdrasil, a abrangência máxima de uma incursão era de 5 grupos de 6 pessoas cada, ou 30 pessoas no total, não considerando casos excepcionais como batalhas de guildas ou lutar contra um inimigo mundial. Então pessoas que estivessem acima do limite seriam submetidas ao fogo amigo. Em outras palavras, às vezes grupos com apenas 30 pessoas tinham que enfrentar chefões difíceis, pois se houvesse companheiros recebendo golpes de seus próprios amigos, isso reduziria a quantidade de poder de luta que eles poderiam usar. Por causa disso, era popular que a maioria dos que seguiam as builds dos sonhos formassem guildas com outros que se sentiam da mesma maneira que eles. Então, e quanto a Momonga? O clã em que ele se encontrava não estava cheio de pessoas que compartilhavam essa ideologia, mas ao mesmo tempo, eles eram bastante generosos para acomodar tais pessoas. Ah, sim, mas é difícil dizer que vai ter algum. Não sei se aquela dungeon deixa cristais de dados úteis. Bem, pense pelo lado bom, ninguém vai brigar com você se pegar todo. E onde descobriu isso? Acessei o Niarushan, depois de Momonga dizer o nome do famoso site de inteligência, embora seu rosto não se movesse. Peroruncino exibia um emoticon de desconforto. Do Niaru, cara. Esses sites gratuitos geralmente têm muita coisa falsa. Eles ficam em conluio com sites pagos. A melhor maneira de obter informações úteis é acessar sites pagos. Houve casos em que eles espalharam informações falsas de propósito, só para afastar o pessoal dos lugares que deixam cair cristais de dados raros. Então já viu, né? Havia muitos sites com informações falsas sobre o jogo Yggdrasil, especialmente aqueles em que os colaboradores podiam editar livremente suas informações. Tudo isso porque em Yggdrasil, conhecimento era poder. Como resultado, a maioria dos jogadores não compartilhariam o que aprenderam com as massas, principalmente para quem não conheciam nem confiavam. Portanto, se alguém visse uma informação valiosa e altamente questionável, poderia ter certeza de que havia algum tipo de esquema oculto por trás. Ah, disso eu sei, mas parece ser confiável. Sabe aquela guilda de alto rank chamada Serafim? Aqueles só permitem raças angelicais? Dizem que a informação veio deles. Ah, bem, se esse é o caso, pode realmente ser verdade, afinal, são eles. Nesse ponto, os dois finalmente chegaram às portas duplas no final do túnel. Momonga abriu as portas e deixou Peroruncino ir primeiro. Naturalmente, essa era a cortesia que se esperaria de um assalariado. Por acaso, se uma situação como essa acontecesse novamente, de acordo com a etiqueta, seria a vez de Peroruncino abrir as portas. Muito obrigado. Depois que Peroruncino entrou pela porta com aquelas palavras, Momonga seguiu atrás dele. A sala do outro lado das portas era construída de concreto.
Se fosse a base de uma guilda, não seria considerada bonita, mas dado que esse lugar havia sido alugado com a moeda do jogo, eles não tinham o luxo de gastar dados em coisas inúteis. Ainda assim, havia vantagens em uma sala tão insossa. Como a quantidade de dados usada era excessivamente pequena, a sala poderia ficar muito grande. Havia vários sofás e cadeiras espalhados por toda a sala. Com um grande número de personagens heteromórficos, deveria haver 18 no total sentados em seus lugares favoritos em suas poses favoritas. Uma onda de boas-vindas e emoticons sorridentes apareceu quando os dois entraram. Momonga mostrou vários smileys em resposta. Onde vamos então? Que tal lá? Momonga e Peroroncino sentaram-se em duas cadeiras perto dos demais. Ah, onde estávamos? Momonga pensou em sua conversa anterior em resposta à pergunta de Peroroncino. Ah, acho que estávamos falando de informações confiáveis. Sim, isso. É isso aí. Como eu estava dizendo, você tem que determinar se a informação pode ou não ser confiável com seus próprios olhos. O que me diz, se não houver atividades de clã hoje, eu vou com você. E, tem certeza disso, Peroroncino-san? Claro, Momonga-san. Minha irmã diz que vai também bem. Ela pode não estar aqui ainda, mas levamos ela. Além disso, um grupo precisa de alguém para tancar. Obrigado mesmo, Peroroncino-san. Não é nada, não é nada. Se for com você não tem problema. Mas fique ciente que da próxima vez, você terá que sair e caçar comigo com prazer. Bem, se esse for o caso, teremos um ataquer, um tanque e um wildcard. Para um grupo perfeito, precisaremos de mais 3 pessoas, uma Yaler, um CR e outro ataquer. Oh, e onde planejam ir caçar? Eles olhavam para o som da terceira voz, e o que viram foi o organizador desse clã. Oh, é o Tout-san. Boa noite, boa noite. Ah, boa noite. Ali estava um paladino prateado. Abaixo de sua aparência de paladino havia um corpo de inseto. Ele usava uma capa vermelha que parecia uma echarpe. Embora não houvesse vento, ainda oscilava como se houvesse um. Mas Momonga há muito tempo deixou de ser curioso sobre isso. Deve ser algum tipo de item de cache. Tudo que ele sentia agora era admiração, o desejo de ter uma capa vermelha esvoaçante como aquela, isso caso alguma vez usasse a armadura. O homem chamado Tout me sentou ao lado de Momonga, com um grunhido de Yoisho, como se fosse um homem velho. Sob seu comando, a capa se acomodou. Talvez achasse que isso atrapalhava quando sentado. Líder do clã, onde vamos hoje? Um líder de uma guilda seria chamado de chefe de guilda, mas isso não era uma guilda. Pelo contrário, era um passo abaixo de uma guilda ou mesmo de um clã. Mas mesmo assim, como líder deste diminuto clã, Tout me foi nomeado como líder do clã. Na verdade, eu não sei. Ainda não há planos. Mesmo assim, achei que seria bom realizar uma reunião habitual. O clã de Momonga realizava reuniões regulares semanalmente. Embora houvesse algumas pessoas que não ou não pudessem participar, esses membros recebiam solicitação para examinar o quadro de mensagens do clã. Oh, em outras palavras, ainda está pensando no que fazer? Reuniões eram uma chance para a maioria dos membros se encontrarem. Com isso, as chances de poderem conduzir atividades de grande escala como uma caçada aumentavam muito. Se não houvesse realmente nada planejado mais tarde, seria o melhor lugar para recrutar membros para um grupo. Então conversariam e planejariam antes de saírem em grupos. Em resposta às perguntas de Peroroncino, Tout me simplesmente disse e olhou para o teto. Bem, não exatamente, há algumas coisas, uma coisa aqui e outra ali que eu quero mudar. Isso Momonga e Peroroncino se entreolharam enquanto Tout me murmurava. Isso estava completamente diferente do Tout me que conheciam. Ele era uma pessoa muito direta, do tipo que era muito conciso em suas palavras e ações. Assim que Momonga estava prestes a perguntar sobre isso, ele viu a porta abrir com o canto do olho e Bukubuku Shagama entrou na sala. A irmã mais velha de Peroroncino, ela parecia uma Pink Slime. Embora ela se chamasse de Guru Kawaii, ninguém concordava com esse apelido. Todo mundo estava certo de que ela havia dito isso como uma forma de irritar as pessoas. Momonga, Peroroncino e em seguida Tout me cumprimentaram-na e ela retornou as saudações. Várias outras pessoas haviam chegado à sala depois de Momonga e Peroroncino. Momonga tinha feito seu melhor para mostrar smileys quando entrassem, porém, quando ficava absorvido na conversa, às vezes se esquecia de fazer isso. Mas ele definitivamente notaria se ela chegasse. Afinal de contas, os Pink Slims eram especialmente notáveis mesmo entre esse clã de seres heteromórficos. O corpo de Bukubuku Shagama ondulava enquanto ela se arrastava em direção a Momonga e os outros. Mesmo sendo um slime, ela era capaz de se mover rapidamente. De acordo com Bukubuku Shagama, ela disse que era como caminhar vestindo uma saia longa sem a ajuda de ninguém para segurar o embainhado. Ela alcançou Momonga e os outros e imediatamente se sentou. Embora o corpo de um slime não possuísse curvas femininas, ainda poderia ter uma ideia aproximada do lugar que deveria estar a cintura, partindo do modo como seu corpo estava curvado. Ai, vocês parecem estar falando sobre algo sério. Quais as novidades? Nada demais. Apenas discutindo o que vamos fazer hoje. Será que acredita em você, maninho? Tout-san, o que faremos depois da reunião de hoje? Pensando bem, acho que é um bom momento. Todos, isso é muito bom. Todos vieram hoje, atingido pelas palavras de Tout-me. Momonga olhou em volta. Ele viu 27 outros seres heteromórficos de todos os tipos, parece que todo o clã estava aqui. Isso era muito raro, mesmo para uma reunião regular.
Esse clã era uma raridade, pois não continha estudantes, apenas adultos que trabalhavam. Como resultado, dificilmente tinham tempo livre no mesmo dia, e dificilmente poderia ser considerado uma boa guilda. Ter todos os membros juntos não era uma coisa comum. Ei, Yama-chan, boa noite. Bukubukushagama acenou com a mão gosmenta e um ser enorme acenou com a mão gigantesca para ela. Ah, boa noite, Bukubukushagama-san, disse uma mulher de voz gentil. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!